E aí, beleza? Eu sou o Victor Mazzoni, @Victor Mazzoni em todas as redes sociais, e esse é o episódio 17 do podcast Uma História, @podcast Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube e no Twitter. Você também pode acompanhar todos os episódios pelo Spotify, pelo Deezer, lembrando sempre, se for acompanhar pelo YouTube, deixar like, se inscrever no canal, ativar o sininho, todo aquele processo que todo youtuber fala. E se for acompanhar pelo Spotify ou pelo Deezer, seguir lá também, porque isso ajuda bastante na divulgação do podcast internamente nesses aplicativos. E é isso, vamos lá para o episódio 17. E hoje estamos aqui com a Carol Guerrain. Carol, por favor, se apresenta, fala do que você faz aí da vida, que você faz na internet, como a galera te acha, seus perfis. Olá, muito prazer estar aqui com vocês hoje, podendo conversar um pouco. Eu sou Caroline Guerrain, né? Eu sou atriz, sou professora de teatro, sou graduanda em jornalismo pelo FJS. Trabalho com teatro, cinema, audiovisual, já participei de algumas produções locais aqui, né, de Juiz de Fora, de algumas produtoras. Fiz o clipe do 1120, o último clipe deles, O Problema é que Você Sabe, está disponível lá no YouTube, para quem quiser assistir. E no Instagram vocês me encontram como @Carol Guerrain. Tem alguns projetos lá no Instagram que vocês conseguem acompanhar, sempre falando sobre teatro, sobre cinema, sobre o que eu faço, dando aula de teatro para os meus alunos. Enfim, esse é um pouquinho das coisas que eu faço assim, atualmente. Gosto muito de música também, investigo dança. Então, lá no meu Instagram eu sempre falo um pouco sobre essas relações, né? E quem tiver mais interesse de saber um pouquinho sobre mim, corre lá. Show, muito bom. Bom, eu vou pedir para você contar uma história aqui. Eu acho que você já está um pouco familiarizada. Você foi indicação da Mia, né? Já ouviu, já sabia da história dela. Então, pode contar uma história que você acha interessante aí pra gente, por favor. É muito engraçado, né? Porque quando você fala assim para um ator contar uma história, vem várias histórias na cabeça. Só que teve uma, assim, que ela já tem até bastante tempo, ela é uma história velhinha. Mas ela é uma história muito boa de contar, porque sabe essas histórias que foi assim, uma série de sequências de atitudes e de escolhas falhas, assim, que geraram um problema enorme que aconteceu com a gente, assim, com o meu primeiro grupo de teatro que eu tinha. E que, assim, é uma história que até hoje, quando eu encontro esses meus amigos desse primeiro grupo, a gente ri bastante dessa história, porque foi realmente, assim, o balão roubada. Eu fazia parte desse grupo de teatro, era um grupo de teatro de rua, e era um grupo bem ferrado, assim, a gente não tinha muita grana, né? Aquela coisa, assim, tudo meio de improviso, tudo meio improvisado. A gente não tinha lugar para ensaiar, então a gente ensaiava no quintal da casa da nossa diretora da época. E, assim, quando chovia lá, tinha um matagal, assim, atrás. Aí teve uma vez que já caiu um muro lá da casa dela e a gente não conseguiu ensaiar. E, assim, várias coisas tinham acontecido antes da gente ter tomado essa decisão, que foi, assim, o maior balão roubado de todos, né? A gente já estava, assim, com muito problema para poder ensaiar o espetáculo que a gente estava na época, que chamava Folclore. E, assim, a gente costumava ir para vários festivais de teatro, né? Festivais de teatro amador, assim, no interior, Circuito São João Nepomuceno, UBA, Conselheiro Lafayette, Descoberto, só cidadezinhas, assim, um pouco menores. E a gente já estava habituado de ir para esses festivais. Só que para ir para um festival, quando você é um grupo ferrado, sem dinheiro, você tem que ter consciência que você tem que, no mínimo, se planejar com antecedência para poder ir, né? E a gente tinha acabado de sair do festival de teatro de São João, que é o Nepopó, e aí falamos assim, né? Chegamos à conclusão que não, que para ir para um festival a gente tem que se planejar, ver questão da grana e tudo mais, porque o cenário, a gente tinha muita coisa de cenário de figurino, né? Éramos 17, 18 atores, com muita bagagem. Toda vez que a gente ia para festival era uma mala enorme, porque eram muitos dias, eram 4, 5 dias. E Então, tinha figurino, tinha tudo também, né? E figurino, cenário, objeto, sempre era muita coisa para levar. E como não tinha hotel, a gente ficava em escolas estaduais, municipais que cediam para os eventos acontecer, você tinha que levar colchão, produtos, né, de higiene pessoal, sabonete, toalha, um negócio para você forrar o colchão inflável. Enfim, isso quem tinha colchão inflável, porque na época metade do grupo levava aqueles colchonetes, sabe, que você tinha que enrolar e aquilo fazia muito volume.
E Então, aquilo lá não dá pra nada, na verdade, é só engana, né? não, é dormir no chão, né? Dormir no chão com certo contentamento ali que você tá dormindo no chão. E assim, você pensa o volume que aquilo fazia. Aquilo fazia muito volume. Então, para poder carregar todo mundo, que éramos, lembrando, 17, 18 pessoas, mais todas essas coisas, mais o cenário, mais o figurino, a gente precisava, no mínimo, de uma van grande com carretinha. Ou, o mais adequado seria um micro-ônibus. E assim, a minha Sim. diretora, ela era meio megalomaníaca, sabe? Ela viu uma pessoa na rua, a pessoa conversava 2 minutos, se ela gostasse da pessoa, ela já colocava no espetáculo. E aí ela fazia mais figurino, mais objetos cênicos para encaixar a pessoa. O Nossa. espetáculo, ele tinha muitas histórias, falava sobre folclore. Aí você imagina, a gente ia de mula sem cabeça até bumba meu boi, boi bumbá. Então, assim, era muita coisa. A gente tinha um boi, um cavalo, em cena, a estrutura do boi e do cavalo que um ator entrava dentro. Isso já ocupava muito espaço. O cenário era um ferro de 4 metros por 2 que a gente desmontava. Tinha mais o pano que entrava por cima disso, mas todos os outros objetos cênicos, porque cada história a gente trocava de roupa. E eram, tipo assim, sei lá, 12, 13 histórias, mais as narrações, né? Então, assim, Nossa. resumindo, era muita coisa. E aí, depois de ter saído desse festival de São João Nepomuceno, falamos assim, não, pra gente ir para outro festival, a gente vai se planejar. E aí, o que acontecia? Os festivais, eles tinham um intervalo de 2, 3 meses entre um e outro. Quando tinham esse intervalo de 2, 3 meses, às vezes era tipo um por mês. E aí a gente não tinha patrocínio, então a grana saía meio que do nosso bolso, né? E na época a galera era muito nova, nessa época eu tinha 15, 16 anos, deve ser 15 anos, eu tinha 15 anos, eu tava pra fazer 16. Então, assim, a gente não, quem trabalhava era aquele salário, tipo assim, mínimo, sabe? Que a gente tinha que se virar pra poder pagar nossas contas, mas dar conta desses compromissos do grupo. Uhum. E aí ele falou assim, cara, não tem como ficar sustentando ir em um festival desse por mês, pagar uma van, um micro-ônibus caríssimo para poder levar as coisas, né? E, tipo, a gente não tinha nenhum tipo de incentivo desses festivais, não recebia nada de grana, né, digamos assim. A gente recebia um prêmio quando ganhava. Roubado, o balão da roubada que eu falei no início é esse daí. E aí, quando a gente saiu desse festival de São João Nepomuceno, que foi em junho, tinha um em julho, que era o Festival de Conselheiro Lafayette, super famoso, assim, várias pessoas conhecem e vão até hoje, né? Quando a gente estava fora dessa situação infeliz, né, de pandemia, enfim. E aí, falamos assim, não tem condição da gente ir, esse festival é mais longe, né, sai mais caro, lá faz muito frio, tem que levar mais roupa de cama, tem que levar mais coberta, mais casaco, né, não tem condição. Aí tá, beleza. Isso minha diretora escutou na época e concordou. Não temos como ir, tudo bem. Beleza. Faltando 2 semanas do festival, ela recebe um e-mail do organizador do festival. Tipo assim, perguntando, vocês não vão vir? Poxa, vocês sempre vêm, não sei o quê. Aí ela ficou, né, como eu já disse, ela já tinha um espírito meio megalomaníaco, de às vezes, né, não entender que nem tudo a gente tem como fazer, porque não está dentro das nossas possibilidades, resolveu ter a brilhante ideia. Falar assim, não, nós vamos sim. Se você conseguir encaixar a gente na sexta-feira, por volta das 5, 7 horas, a gente vai, com certeza, o grupo ao vivo vai estar lá. Só que isso, ela tomou essa decisão sem falar com a gente. Aí tá, beleza. Aí a gente tinha uma reunião no domingo, né? A gente ensaiava sábado e domingo. Aí no domingo, ela falou, olha, gente, o diretor do festival mandou mensagem, falou, cobrando, né? A participação, sentiu a nossa falta, estava com saudade da gente, eu decidi que nós vamos. Aí a gente assim, mas como é que a gente vai fazer com grana? Lá é muito caro, né? A gente não tem dinheiro. E tem a nossa apresentação. Porque a gente não ia conseguir estar no festival, a gente já tinha assumido o compromisso de estar numa festa que acontecia todo ano em Lima Duarte. Então, era dobrado o prejuízo, porque a gente ia ter que ir para Lafayette, participar do festival, e sair correndo e voltar para Lima Duarte para poder apresentar. E ela falou assim, não, mas ele conseguiu encaixar a gente na sexta-feira, por volta das 5 horas. E a nossa apresentação nessa festa era sexta e sábado, esse espetáculo que a gente tinha, que era o Folclore.
por volta das 9, 10 horas da noite. E no domingo a gente ia apresentar um espetáculo que a gente apresentou no ano anterior, só que muita gente não assistiu e queria assistir porque escutou falar. Não, e era totalmente diferente, né? Então já tinha o deslocamento de talvez 2 níveis de figurino, de cenário. Exatamente. E assim, o pior, eram 2 espetáculos, né? No caso, que a gente ia ter que ficar pra lá e pra cá, porque ainda tinha o do ano anterior, que esse Respeito é Bom Eu Gosto, que era bastante coisa também. Então, assim, resumindo, se eu já tinha falado que era muita coisa, passou a ser mais coisas ainda. E a gente falando, nossa, mas como é que a gente vai fazer? Muita coisa, né? A gente teria que levar os 2 cenários juntos, a gente teria que sair de uma apresentação e correr para outra. E aí foi isso, a gente tinha esses 2 cenários, esses 2 espetáculos e 2 eventos para estar no mesmo dia. A gente falou assim, putz, não é possível, né? Assim, mesmo que a gente consiga se deslocar a tempo de apresentar lá, assim, por mais, né, que ela falava, não, a gente é profissional, então a gente pode sair de uma apresentação e ir para outra. A gente falou, não, beleza, só que o problema é grana, porque a gente tem uma apresentação, né, um compromisso que a gente assumiu que a gente vai, teoricamente, receber para estar lá nessa festa, e tem um compromisso que a gente está assumindo agora, que a gente não sabe nem como arranjar dinheiro para poder carregar essas 17 pessoas, mais essa quantidade de bagagem, de figurino e de cenário, não tem como. Onde que a gente vai tirar dinheiro para contratar uma van ou um ônibus? Foi basicamente isso, assim, que era a nossa questão. Ela virou e falou assim, nossa diretora da época, não, eu vou dar um jeito, tem um cara aí que me procurou, um vereador, porque a gente estava em época de eleição. Um vereador tinha procurado ela e tudo mais, estava procurando esses grupos, né, de periferia. A nossa sede era num compilado de bairros periféricos daqui de Juiz de Fora. E aí falou assim, tinha esse vereador que estava procurando essas ações para poder se autopromover. A verdade era essa, né? Ele nunca tinha se enganjado nessas causas, mas estava querendo arrumar alguém, né, que colocasse ele meio que assim, em evidência. Nada é de graça, né? E ainda mais aqui, uma cidade maior, tendo acesso às cidades próximas, assim, né? Exatamente. Ele queria era se autopromover em cima do nosso trabalho, né? A verdade era essa. E aí ela ficou assim toda empolgada, porque ela falou, não, porque ele entrou em contato comigo, eu já visualizei tudo, porque ela tinha essa de falar que visualizava tudo. Eu já visualizei tudo, a gente vai numa reunião com ele, pede o patrocínio do transporte e vai e participa. Porque assim, na época a gente era iludido, jovem é iludido, né? Então a gente era muito iludido, falou assim, não, claro, ele vai patrocinar a gente, vai dar tudo certo. Porque no final das contas a gente queria mesmo participar de tudo, né? O espetáculo ele tinha dado muito certo. Foi esse melhor espetáculo desse primeiro grupo que eu participei. E a gente estava com muita vontade de apresentar. O espetáculo era muito bonito. E aí, beleza. Foram lá na tal reunião, eu não estava presente, foram as pessoas mais velhas do grupo, né, e minha diretora. E aí o vereador prometeu mundos e fundos pra gente, assim, falou que ia ter um micro-ônibus, que a gente ia com todo conforto lá pra Lafayette, que não sei o que tem. A gente ia super confortável, e depois ele ia continuar patrocinando a gente quando ele fosse eleito. Aí ficou aquela coisa assim, sabe? Me ajudem que eu também ajudo vocês. É uma coisa assim. E eu assim, gente, mas vocês explicaram que a gente tem muita coisa de cenário e figurino, mesmo assim ele topou, Carol, ele falou que ele vai dar um micro-ônibus. Aí o tempo passou, a gente ensaiou, né, com todas as dificuldades, porque teve esse acontecimento ainda no meio que o muro caiu, e assim, o espaço que a gente ensaiava ficou totalmente detonado até arrumar, e a gente com toda a dificuldade ensaiando dentro da casa lá dela, com toda a dificuldade, sem poder fazer ensaio geral com tudo, porque não tinha espaço, né, para abrir todos os materiais cênicos, mas mesmo assim a gente naquela vontade, não, vamos lá, a gente já conseguiu o pior, que é o transporte. Agora, né, a gente apresenta uma vez, já sabe como o espetáculo funciona. Chegou vai ver, já era um indício de que não vamos fazer essas coisas. O universo, ele te dá sinais. Só que às vezes a gente é trouxa e não pega os sinais do universo, entendeu? E aí chegou um belo dia de pegar um micro-ônibus maravilhoso que tínhamos prometido e ir para Conselheiro Lafayette. Lembrando que Conselheiro Lafayette é muito próximo de Belo Horizonte, né? De BH. Então eu tô falando de, no mínimo, 4 horas e meia de viagem. Mas, com boa vontade ainda, né? Exatamente, com boa vontade, considerando que o trânsito não tá tão ruim, que não foi o que aconteceu no dia, que eu vou chegar lá. E aí, a gente levou tudo lá pra praça
aquela praça que tem ali em frente ao Santa Cruz Shopping, e estávamos esperando o nosso micro-ônibus. Quando chegou o nosso transporte, era uma bestinha, sem carretinha. Daquelas bem apertadinhas. Daquelas de cachorro-quente de final de festa. Exatamente. Era aquelas vans escolares menorzinhas. Isso, era uma van escolar. A gente olhou assim e falou, tá, mas essa daí vai vir duas então, né? Porque aí em uma van vai as pessoas, na outra vai o cenário, bagagem. Não, é só isso aqui mesmo. Foi o vereador fulano de tal que mandou. Isso o motorista falando. Aí, gente, não, mas tem alguma coisa errada, porque a gente combinou com ele, a gente explicou pra ele que se fosse vir uma van, teria que vir com carretinha, porque tem muita coisa de cenário, né, de figurino. E aquilo o motorista, na hora que a gente apontou para as bagagens, para os cenários, para os figurinos, e o motorista olhou e viu que era tudo aquilo que tinha que entrar, mais das 17 pessoas, aquilo ele começou a suar. Ele começava a suar, passar a mão na testa, ele, não, mas como é que a gente vai fazer? O fulano de tal não falou isso, ele falou que era um grupo de 5, 6 pessoas, que era pouca coisa. A gente, não, moço, então, não, porque ele estava esse mesmo diálogo que ele tinha feito com a gente, de eu ajudo vocês, ele fez com o cara da van. Então ele não falou que era essa quantidade de pessoas. Acho que o cara nem estava recebendo, assim, ele estava recebendo, era, tipo, só gasolina, sabe? Ele não estava recebendo para transportar a gente. Então, assim, foi aquele desastre de comunicação, assim, que não funcionava entre as pessoas. E a gente assim, meu Deus, como é que nós vamos fazer? A nossa primeira diretora, num surto, falou assim, entra todo mundo, porque a gente já tava assim, não, a gente não vai. Ela, entra todo mundo na van. Entramos na van, bum. Aí ela começou a socar as coisas por cima da gente, bum, bum, bum. E aquilo foi passando tonel, ferros, malas. Sabe aquele filme Madagascar, quando todos os palhaços saem de dentro daquele carro? Era a mesma situação. Só que o inverso, era a gente entrando. Aí entrando todo mundo e tacando coisas. E aí, quando a gente viu que assim, entramos, não dava pra ver a cabeça de ninguém, não dava pra ver nada. A gente abriu todas as janelas pra conseguir respirar, porque os cenários foram todos por cima da nossa cabeça, assim, tinha muita coisa. Mas as malas que iam no nosso colo. E isso, 4 horas e meia de viagem, né? Conforto zero, pra chegar e já apresentar. Aí tá, beleza. Foi aquela loucura, jogaram tudo por cima da gente. Aí na hora de fechar, faltava uma pessoa para sentar, né? Porque aquela van só tem 15 lugares. Isso porque um dos atores não ia participar dessa apresentação. Ele era de São João Nepomuceno, ele tinha que trabalhar nesse final de semana e ele não ia participar. Então a gente tinha 15 atores para poder participar do espetáculo, né? 2 não iriam. Eram esses 2 que eram de lá. Um era de Descoberta e o outro de São João Nepomuceno. Acho que era isso mesmo. Eles eram de outra cidade. Aí falou assim, putz, e agora, né? Falta uma pessoa para sentar. E aí o motorista tinha levado uma moça que depois a gente veio descobrir que era a amante dele. Ele tinha uma mulher e levou a amante para essa viagem, para os 2 passarem um tempo. Então, a roubada, ele só ia aumentando. E a gente assim, não, então a gente já tá pronto para ir. Aí a mulher sentada, tipo assim, nem era com ela, né? E uma das atrizes esperando para poder sentar. Aí a nossa diretora veio e falou assim, não, então, é porque falta a nossa atriz aqui para poder sentar. Aí ele falou assim, ué, mas não coube lá atrás? Aí, não, né, porque são 15 pessoas, e aí com essa moça aí sentada, não dá para ir as 15 pessoas sentadas. Aí o motorista, não, mas é porque essa aqui é minha namorada, ela tem que ir, não sei o quê. Aí a minha diretora já começou a ficar meio bolada com ele, né? Falou assim, não, mas como assim não dá? Aí eu só sei que pra gente, o cara ameaçou não levar ninguém, se a mulher não fosse. Então a gente falou assim, não, agora não tem como mais a gente cancelar, a gente precisa ir, vai essa mulher aí mesmo. E aí o que fizeram? Tiraram uma das malas, que era até a minha, inclusive, de cima do nosso colo, colocaram assim, perto da porta, e ela sentou em cima da mala, essa outra atriz. E ela foi sentada em cima da mala. Sem cinto, fora de banco, com cavalo, o boi, tudo em cima dela, assim. Não dava nem para ver que ela estava nessas condições. Mas, assim, olha a irresponsabilidade. Assim, nós fomos viajar 4 horas e meia até chegar em Conselheiro Lafayette para poder apresentar. Só que o que aconteceu?
quando a gente chegou naquele posto que tem ali perto de Santos Dumont, tem um posto policial, aquela van toda colorida, cheia de coisas que não dava nem para você ver o que tinha ali, chamou a atenção da polícia. E a polícia pediu para parar. Parou a van. Aí a gente já tava desesperado, porque até então a gente tava super tenso, né? Quando socou tudo por cima, assim. Mas à medida que a gente ia andando, a gente começou a rir. A gente teve uma crise de riso, assim. A gente foi rindo até chegar nesse posto policial. E até que a gente foi parado. A gente tava rindo muito. Eu tava chorando de rir da situação. E aí, quando a gente foi parado, falando assim, ai, nossa, estão pedindo pra gente parar. Aquilo, o riso diminuiu de uma vez só. Fez assim, vu. Todo mundo assim, é agora que a gente vai ser preso, né? E tá, beleza. E aí o guarda, assim, super assustado, perguntando já super grosso, né? Super grosso com o motorista, onde vocês estão indo? Aí o motorista, acho que ele já, tipo assim, meio que sacou que ia dar merda, ele falou assim, não, a gente tá indo pra ali um pouquinho só depois de Santos Dumont. Aí ele virou e falou assim, tá. E o que você tá levando aí atrás? Ele, tô levando uma galera do teatro ali pra poder apresentar aqui. Aí ele, vocês estão vindo de onde? De Juiz de Fora. Aí ele olhou assim, ele, abre ali pra mim, fazendo favor, porque eu quero olhar o que vocês estão levando. Aí ali a gente já falou assim, agora ferrou, porque ele vai ver, gente, que a gente tá aqui. E aí eu só escutei a nossa diretora assim, ela virou pra trás na janela e falou assim, abaixou todo mundo, entre os dentes. Aquilo a gente abaixou, enfiou dentro das coisas do cenário. Não dá pra ver que tinha pessoas ali, só dá pra ver que tinha coisa. Nossa, que situação. Só que a Luciana, que estava sentada em cima da mala, não tinha como esconder ela, porque ela estava na porta. E aí, na hora, assim que ele abriu a porta e olhou pra ela, virou e falou assim, mas você tá sentada em cima da mala? Aí ela, Aí ele olhou assim, olhou pra minha diretora, quem que é o responsável? Aí a diretora levantou a mão. E senhora, que responsabilidade, essa menina tá viajando sentada em cima de uma mala cheia de coisa, se tiver um acidente, essa menina nem com cinto tá. Quantos anos você tem, menina? Aí a Luciana, 17, morrendo de medo de ser presa. Então, e ela ainda era menor, então tipo, a gente tinha todas as autorizações dos pais pra viajar. Só que assim, era uma situação muito absurda, porque ela tava em cima de uma mala e sem cinto, então complicado, assim. E aí o guardinha mandou todo mundo descer e falou, desce todo mundo! E aí ele ficou puto. Aí eu tava dentro, escondida, né, debaixo das coisas. Eu só ficava vendo o guarda gritar assim com o motorista, gritar com a nossa diretora. E eu sei que o motorista perdeu ponto na carteira também. E assim, foi uma merda, assim, deu muita merda. Mais um sinal já. Não, exatamente. Ali, se a gente tivesse ido embora, teria sido incrível. Incrível ali se a gente tivesse ido embora. Ligado pro pessoal do festival falado, não tem condições, é isso, beijo, tchau. Mas não, resolvemos... Não, ainda vai piorar ainda. Não, resolvemos insistir mais uma vez. E eu lembro que tinha uma carreta, assim, encostada no canto, assim, da estrada, abandonada. A gente lotou aquela carreta, que devia ser, sei lá, uns 9 metros, 7 metros e meio, 9 metros. A gente ocupou todos os espaços possíveis dessa carreta abandonada que estava ali. Era muita coisa que saiu de dentro daquela bestinha. E aquilo a gente quase chorando, né? Morrendo de medo de ser preso ainda. E aí, eu lembro que minha diretora e o motorista, eles entraram lá, foram lá pra dentro, lá dessa guarita lá da polícia. E aí, depois de um tempo, eles vieram e a gente, todo mundo assim, parado, né? Esperando na beirada da estrada. E aí, depois de um tempo, eles vieram, falaram assim, a gente fez um acordo ali, porque o negócio ia ficar bem mais feio pro nosso lado, e vai ser o seguinte, a gente mentiu, a gente falou que a gente ia até ali, um pouquinho mais pra frente de Santos Dumont para poder apresentar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai andando até o posto mais próximo, vai deixar vocês, né, vai colocar tudo de volta na van de cenário, de figurino, de tudo, e aí vão 3 pessoas do elenco para poder montar o cenário, o figurino, com tudo, e vocês ficam lá esperando que ele vai fazer essa viagem, vai voltar, vai pegar vocês pra gente chegar lá e apresentar. E eu vou tentar negociar de atrasar a nossa apresentação em 1 hora. Aí eu olhei, eu pensando comigo, falei, putz, mas se vai atrasar lá em Conselheiro Lafayette, também vai ter que atrasar em Lima Duarte, né? Uhum. O que a gente vai fazer? Não, vai ser tudo negociado. Confia que vai dar tudo certo. Aí vocês iam esperar onde? Na carreta? Aí é que veio a pior parte. Aí é que veio a parte, assim, da humilhação, assim, da falta de dignidade pro artista. Por quê?
Fomos levados para um posto desses que tem tipo de parada mesmo, que tem restaurante, essas coisas. Levaram todo o elenco lá para esse posto. A gente ajudou a colocar as coisas de cenário de figurino na van de volta. Levou tudo para a Conselheiro Lafayette. Eles foram para lá, chegaram, montaram, tudo mais, aquela coisa toda. E a gente ficou lá. Só que assim, como eu disse, a viagem demora de 4 horas até 4 horas e meia, mais ou menos, porque fica muito perto de Belo Horizonte, que é longe. Então, a gente ficou esse tempo todo nesse posto, sem comida, Nossa. sem água e sem dinheiro para comprar um almoço, alguma coisa para a gente poder comer. A única coisa que a gente tinha era os cheetos e os biscoitos da única bolsa de uma das atrizes que tinha ficado lá, porque as bagagens a gente também colocou. A gente só tirou as malas com figurinos e com a maquiagem, pra gente poder se maquiar e se arrumar ali. O restante, nós não vimos, porque foi tudo na bestinha. Aí tá, beleza. Sai naquela loucura toda, naquela maluquice. Um dos atores começa a passar mal. Por quê? Comer só biscoito desde 9, 8 horas da manhã não ia prestar. Já eram 3, 4 horas da tarde. E aquele ele começa a passar mal. Aí quando ele tava quase desmaiando, a gente tirou, tipo, o dinheiro que a gente nem poderia tirar. Dinheiro, tipo assim, quando chegasse em Juiz de Fora, pegar ônibus pra ir embora pra casa. Fizemos lá uma vaquinha e aí ele comprou lá uma quentinha lá pra ele poder comer. Aquilo, a gente tava pegando água já da torneira. O pessoal do restaurante ficou com pena da gente. Falou assim, não, gente, não. Tem um bebedouro público aqui, vocês podem usar se vocês não tiverem dinheiro para comprar água. E aqui a gente morrendo de vergonha. Falou assim, meu Deus, acredito que a gente saiu da nossa casa para passar perrengue numa estrada indo para Conselheiro Lafayette. E aí tá, e foi naquela loucura. Passado umas 3 horas mais ou menos, a van chegou de volta. A gente já tava pronto, já tava arrumada, aquela coisa toda. E aí essa mulher do cara, né? Essa amante dele lá, que depois a gente descobriu que ela era amante, porque ele era casado, né? E aí ela virou e falou assim, quando ela viu a gente já montado, já produzido, né, maquiado, com figurino, com tudo, ela falou assim, ai, que lindo, que não sei o que tem, não sei o que tem. E aí ela começou a pedir pra gente fazer parte do espetáculo, pra gente cantar as músicas do espetáculo. Só que a gente não tava feliz pra fazer isso, a gente tava puto da vida, de ter ficado ali, horas ali, esperando. E a mulher super feliz. Ela tava numa vibe que ninguém tava dentro daquela van. E a gente puto com ela, porque, né, o problema poderia ter sido um pouco menor se ela tivesse ficado em Juiz de Fora. Mas pra ela era a única oportunidade de ter um momento com o cara. Ela tava feliz por isso. Não, e depois dali eles não voltaram pra Juiz de Fora. Eles foram pra alguma cidadezinha aí, porque não foi ele que trouxe a gente, né, que levou a gente pra Lima do Ar. Ele nem voltou pra Juiz de Fora. Eles foram pra algum lugar que a gente não sabe até hoje pra onde foi. E aí a gente, naquela loucura toda, naquela confusão, chegamos em Conselheiro Lafayette. A gente chegou 5 minutos antes de dar o prazo final pra gente poder apresentar. Uma coisa boa é que foi, assim, a melhor apresentação, né, desse espetáculo que a gente fez, assim, porque o único espaço que tinha disponível, por conta de todo esse atraso, era em frente à piscina do clube, que era o lugar onde o alojamento, né, onde todos os artistas ficavam. Então, era um lugar muito bonito, assim, e tinha umas cenas que falavam sobre mar, falavam sobre a cultura da pescaria, né, no Nordeste. Então tinha uma cena que tinha músicas de pescadores, e aí com aquela piscina lá, remeteu tudo, sabe? Então encaixou e ficou bonito, mas essa foi a única parte bonita também da história, foi de fato a nossa apresentação. E aquilo também a gente estava com sangue no olho para apresentar. Nesse festival, de 8 prêmios, nós levamos 7, de tão linda que foi a apresentação. A gente não tinha o que falar da apresentação, ela foi perfeita. Pelo menos um pouco de coisa boa, né? Porém, todavia, contudo, depois que acabou o encanto da apresentação, a gente ainda tinha a segunda saga, né? Que a gente tinha vindo de Juiz de Fora. Paramos em Nárnia, depois fomos para Santos Dumont, para depois parar em Conselheiro Lafayette. De lá, a gente tinha que sair e voltar para Lima do Ar, que é quase que a mesma coisa que voltar para Juiz de Fora. E aí, depois que acabou a apresentação, que a gente se tocou, falou, putz, agora a gente tem que procurar alguma coisa para comer. E aí tinha a comida do festival, foi o que salvou, todo mundo jantou lá e ficamos assim, saciamos a nossa fome desde 8 horas da manhã. Só que aí a gente ainda tinha que arrumar um transporte para poder levar isso tudo de gente, tanto de cenário para Lima do Ar. E aí a gente conseguiu negociar, a moça lá da festa conseguiu arrumar uma van de parceria também, que pegou a gente lá.
e levou a gente para Lima Duarte, porque a nossa querida diretora não tinha falado com ela que essa van teria que pegar a gente em Conselheiro Lafayette e não em Juiz de Fora. Então ela não estava sabendo, olha a merda, ela não estava sabendo. Puta merda. E aí, não, foi tudo errado. E aí, ela conseguiu essa van maior, a gente foi com todo o conforto. Na verdade, ela conseguiu 2 vans, uma foi o cenário, foi o figurino, foi tudo, e a gente foi numa outra van. E aí, assim, chegamos lá, chegamos na cidade para poder apresentar. A apresentação que seria 9 horas da noite, foi meia-noite. Mas um frio que você não pode imaginar, uma serração baixa. Aquilo a gente com aquela roupa, aquele figurino já, aquela maquiagem que estava metade lá, metade não estava mais. E um frio danado, um palco que eles montaram, que estava soltando, porque as tábuas, era tipo assim, tinha uns vãos entre as tábuas que eles montaram. Então o palco balançava com aquele tanto de gente, né? Porque no ano anterior a gente apresentou no chão. Nesse ano, não. Montaram tudo em cima de um palco de, 4 metros de altura para a cidade inteira conseguir enxergar a gente, mas o palco balançava. Aquilo, quando eu olhei, e aqueles tendo que subir e descer da escadinha para poder trocar de roupa 1000 vezes, tendo 1 segundo para poder trocar, e eu era que mais trocava, eu falei, gente, se eu não me ferrei em toda essa trajetória, vindo lá de Nárnia até aqui, agora eu vou cair nesse palco, vou quebrar meu pé e acabou, vai ser o fim da minha carreira, e é isso, não tem mais, nunca mais vou fazer teatro na vida. Mas aí, assim, eu tropecei, né, torci o meu pé, óbvio, eu tinha que torcer o meu pé, mas eu me machuquei, assim, tanto quanto eu imaginava que eu ia me machucar. E assim, passamos, né, o restante dos dias na cidade, rimos bastante depois que o ódio passou. Só que até hoje, assim, quando a gente lembra dessa história, a gente pensa, poderíamos não ter passado por isso, né, se a gente não tivesse caído na conversa fiada de um vereador que promoveu e prometeu mundos e fundos pra gente, deixou todo mundo na mão. E assim, até hoje não sabemos nada do motorista, pra onde ele foi com aquela mulher, o que aconteceu com ele, quanto foi a multa que ele tomou, e nem sabemos como que ele se resolveu com esse vereador. E assim, mais uma coisa boa o vereador não ganhou naquele ano, então pelo menos mal para nossa cidade ele não iria fazer mais. Mas foi uma história assim que poderia ter dado muito mais ruim do que deu, sabe? E assim, depois que a gente voltou para Juiz de Fora, como a gente subiu num palco meia-noite, depois de ter ficado sem comer direito, né? Então a imunidade de todo mundo baixou, todo mundo adoeceu, todo mundo ficou gripado, ficou com dor de garganta. Eu fiquei mal, todo mundo ficou mal. E assim, voltamos com 8 prêmios desse festival de teatro e muitas gripes, e vários narizes escorrendo e muitas dores de garganta, porque foi realmente assim, a experiência uma das mais absurdas que eu já tive assim, em toda a minha vida nesses anos. Assim. A gente foi realmente rebaixado, assim, abaixo do lixo, assim. A gente ficou muito na merda mesmo. E poderia ter sido muito pior. É isso que eu ia falar, pelo menos não voltou com nada quebrado, que era a expectativa do palco balançando. Não, aquele palco... É porque eu contando assim, não dá pra ter noção. Quando a gente viu o tamanho do palco, porque era alto, era tipo 4 metros. Então, assim, e não tinha nenhum tipo de proteção, era só o palco. E 17 pessoas em cima dele, porque aí, esses 2 meninos que não participaram, né, porque não iam poder ir para Conselheiro Lafayette, eles chegaram para apresentar o primeiro espetáculo que a gente fez. Uhum. Eles apresentaram no sábado e no domingo. E aí, assim, eram mais 2 pessoas para subir naquele palco. Então a gente falou assim, gente, a gente vai cair daqui. E todas as trocas de roupa a gente tinha que descer. Então era uma escadinha que eles montaram também de madeira. A gente falou assim, gente, isso não é usual. Então a gente teve que prolongar todas as transições para entrada e saída de cena, porque não dava tempo. Simplesmente não dava tempo. E aí nessa correria, eu fui torcer meu pé na escada. Assim. Eu poderia ter quebrado meu pé. Sorte que eu só torci. Menos mal, né? Dos males o menor. Mas, cara, que história bizarra. Realmente uma sucessão de fatos que poderiam ser evitados lá no começo. Talvez nem até chegado no vereador. Talvez se tivesse já desistido quando a diretora falou, não, vamos participar. Não vamos. A gente já decidiu que não vai. Mas eu entendo que a vontade, talvez, de apresentar seja maior nesses casos. E a gente até passe por cima de algumas coisas que a gente até pensava como certas, né? Sim, totalmente. A gente tava na empolgação, né? A vontade de ser trouxa, ela sempre supera
aquela vozinha na sua cabeça que fala, não vai, você merece mais que isso. Não tem o que fazer. Pelo menos, no final das contas, as 2 apresentações aconteceram, os prêmios vieram, até de forma talvez melhor do que era imaginado antes, né? Sim. Muito bom. Cara, muito legal essa história. Eu acho que essas histórias, eu gosto muito dessas histórias que a gente consegue enxergar todos os pontos que, tipo assim, isso aqui claramente vai dar um problema, mas a gente vai seguir. Porque a gente só consegue ver isso depois que a história tá toda fechada, claro. Porque se não tivesse acontecido nenhum perrengue, você nem ia lembrar desses pontos, do vereador, de nada. Ia ser tudo ok, uma história comum, né? Exatamente. Não, e esse vereador, ele chegou a procurar a gente depois, tá? Ele procurou a gente depois, esse mesmo papo de patrocinar, que não sei o que tem, que não sei o que tem. E aí a gente já falou assim, ó, não venha não, porque você já colocou a gente numa puta roubada, a gente não quer saber de você. Mas ele teve a cara de pau de procurar a gente depois ainda. Bom, vamos para a parte de indicações então, né? Que é uma parte que já é tradicional aqui. Eu vou pedir para você indicar um livro, um filme ou uma série, uma música e indicar mais pessoas para participar. Pode ser quem você quiser, pode ser uma pessoa conhecida, pode ser uma pessoa mais próxima sua. Eu preciso que você simplesmente tenha o contato. O ideal é que seja alguém que você consiga fazer esse contato inicial para ouvir o seu episódio e para entender como é que é a estrutura. Uhum. Vou começar pela música, então. Tá ótimo. Eu acho que vou indicar tudo que eu escutei assim, na última semana, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, às vezes os livros eles me marcam de forma muito específica, assim, do que eu vivi naquele momento, né, em que fase da minha vida eu tava, assim, na verdade são 2 últimos livros que uma estou lendo agora, atualmente, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que eu super indico para todo mundo ler, assim, é um livro muito, muito, muito incrível, assim, tem passagens, nossa, maravilhosas, assim, que ajudam a gente a enxergar como que a nossa sociedade brasileira ela foi formada, assim, e como que as pessoas pretas elas foram jogadas nessa sociedade, como elas tiveram que entender, assim, as suas relações e as suas questões, e todos os problemas que elas passaram, né, desde que a gente tem esse longo histórico aí, escravocrata, que pessoas pretas foram sequestradas do seu continente e foram jogadas aqui. Então, esse é um livro que eu super indico, eu tô lendo agora, e eu super indico para todo mundo, né? E já que eu sou atriz, né, falei sobre minhas experiências com teatro, eu super indico também Dois Nós na Noite, que é do CUT, é um livro de dramaturgia, então é um livro que é uma peça, e aí vocês conseguem ter acesso ao que é ler uma peça de teatro, né? O que é ler uma dramaturgia teatral. Então é isso, Um Defeito de Cor e Dois Nós na Noite, do CUT, que vocês conseguem encontrar aí facilmente na internet, até por um preço bem acessível. Gente, hoje em dia tem ficado um pouco mais tranquilo de se adquirir livros, seja em formato digital ou físico, né? Nossa, eu tava vendo esses dias que quando a gente acha assim, que a gente conhece todos os sites que vendem livros, a gente não sabe de nada, porque tem muitos outros sites aí super bacanas surgindo agora, assim, acho que até por conta desse contexto de pandemia mesmo, né, surgiram muitas possibilidades para a gente adquirir livros, né, via internet. Então, tá super fácil, assim, super acessível, e eu acho que esses livros, eles vão acrescentar demais aí na vida de quem estiver escutando a gente aqui hoje, né. Série é difícil porque série muda muito, assim, pra mim. Eu acho que eu prefiro indicar um filme. Eu vou indicar um filme que, inclusive, eu assisti ele ontem, que é A Voz Suprema do Blues. Um filme, assim, nossa, muito incrível. Eu fiquei chocada, assim, com as atuações. Eu sou muito fã da Viola Davis. Eu acho que eu tivesse que indicar também uma série, seria, talvez, Como Defender um Assassino, né, que é a tradução em português, que é uma série que eu gosto muito, assim, super incrível. Por conta das atuações mesmo, assim, eu admiro muito, assim, boas atuações, sabe? Boas construções de personagens. Sim. Quando a gente consegue enxergar as várias camadas que um personagem tem e a forma como ele se relaciona não só com a história, mas com as outras histórias dos outros personagens que se relacionam com ele, é algo que me prende muito, assim, em qualquer história, tanto em um livro quanto em um trabalho audiovisual, uma série ou um filme. Então, eu gosto muito de ver esse lado psicológico do personagem. E essa desconstrução de bem e mal muito divididinho também. Eu gosto muito quando
um personagem ele é tão complexo ao ponto da gente não conseguir classificar ele nem como vilão e nem como mocinho, enfim, só como uma pessoa, um ser humano que é passível de erros e de acertos, e tem vários pontos positivos, alguns negativos, mas tem algo que nos instiga a olhar para aquela pessoa e falar, putz, me identifico nesse ponto e não me identifico nesse ponto. Então, eu acho que esses dois trabalhos ficam aí como essa indicação, de poder olhar para esse lado do personagem mesmo, da construção dos personagens. Sim, sim. E esse A Voz Suprema do Blues, ele tem o Chadwick Boseman também, né? Que era o Pantera Negra, que faleceu, acho que ano passado, e que é um cara que foi mega elogiado pela atuação dele nesse filme também, que é um cara foda, assim, sempre fez atuações muito boas, assim. Ele é um exemplo perfeito disso que eu falei, assim, desse personagem que a gente não consegue dizer nem que ele é vilão e nem que ele é mocinho. Eu não vou dar spoiler, vocês têm que assistir o filme. Mas ele tem uma postura, assim, que eu acredito que, dependendo do tipo de pessoa que estiver assistindo, assim, né, de personalidade, enfim, do que já consome, vai olhar pro personagem dele e vai... Não sei se vai ter, assim, uma proximidade logo de cara, sabe? Mas ao longo do filme, assim, à medida que ele vai contando a história dele, que o personagem apresenta a história, a gente vai entendendo, assim, por que às vezes as pessoas escolhem determinados posicionamentos, ou por que às vezes elas escolhem fazer uma coisa que errou com a vida da própria pessoa. Então, como que certas atitudes podem prejudicar o próprio personagem, né, na trama. Então, assistam A Voz Suprema do Blues, que eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Ah, muito bom. Uma música, eu também vou indicar uma que eu escutei hoje, que é Stand Up, que é da Cynthia Erivo. Essa música ela é tema daquele filme Harriet. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas também foi um filme super elogiado, assim, que eu tenho muita curiosidade. E essa música ela é tema desse filme. Ela já recebeu algumas versões diferentes, assim, mas assistam a performance, tem no YouTube essa música, tem o vídeo também da performance. É uma música muito bonita, assim, tem uma mensagem linda, e é aquele tipo de música que quando a gente escuta, a gente se sente meio tocado, assim, sabe? Transcende um pouco só a música, né? Exatamente. É a própria construção também, as escolhas estéticas que eles fizeram para estar presente na música, assim, tem um coro, né, tem um coral, assim, de vozes. Então, é uma música, sei lá, não é uma música atemporal, porque eu acho que em qualquer momento da nossa vida que a gente escutar ela, a gente vai sentir algo diferente, assim, vai conseguir ressignificar aquela mensagem de alguma forma. Ah, bem legal. Agora eu tenho que indicar uma pessoa, né? Uma ou mais, tanto faz. Você falou do pessoal do 1120, assim, o Vitinho é um figuraça, então eu acho que é uma pessoa que super teria boas histórias. Mas também tem o meu diretor atual, na verdade são 2 diretores, e eu acho que eles teriam boas histórias para contar também para vocês, dessas de companhia, assim, coisa meio mambembe. Assim como eu também acredito que o pessoal do 1120 também teria boas histórias para contar enquanto banda, né? E aí, essas são as 2 indicações, né? Ou a banda mesmo, assim, dizer quem da banda conseguiria, mas também acho que esses meus 2 diretores teriam boas histórias para contar para vocês, que é o Felipe Moratori e o Bruno Chiossa, da Sala de Risco. Assim. Eles já passaram muitos perrengues também, muitas situações assim, meio inóspitas para apresentar, e eu acho que eles também conseguiriam falar assim, sobre várias coisas assim, que já aconteceram com eles, super engraçadas e super curiosas, e a gente dá risada e se diverte até hoje. Ah, excelente. Depois eu vou pegar os contatos com você, de todo mundo, né, que você sugeriu e tal. E assim que sair o seu episódio, eu já vou te marcar lá e tal. E aí você já manda pro pessoal, a gente já vai fazendo essa ponte aí. Tá bem. Beleza? Carol, muito obrigado por você ter topado participar e tal. É uma coisa bem simples, né? Uma ideia bem simples, mas que eu acho que é bem legal para dar visibilidade para pessoas que às vezes não tinham para quem fora do seu círculo contar algumas histórias. Eu que agradeço, assim, eu amo conversar, eu sou muito parecida com a Mia, assim, ela é meu amorzinho, assim, a gente já teve algumas histórias juntos também. Eu amo ela demais, agradecer a ela pela indicação, e a você, assim, pela oportunidade de estar aqui conversando, eu amei participar, de verdade eu amo contar história, eu acho que é uma forma da gente eternizar as nossas lembranças, né, e eternizar um pouco do que a gente é, né.
Vai ser muito Sim. legal daqui a algum tempo poder escutar essa história e revisitar todas essas lembranças. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho certeza que você tem algumas outras histórias, às vezes não só em relação ao teatro, mas até histórias pessoais suas, que a gente pode conversar aqui também mais pra frente. A gente volta a se falar daqui a um tempo pra gente poder gravar mais uma vez, ou mais de uma vez, a gente ter mais histórias pra ficarem eternizadas mesmo e pra ficar guardadas pra posteridade, né? Sim, vamos sim, vou amar. Valeu, obrigado. Tchau, Carol. Obrigada eu, tchau.